Oi, meus amores, como vocês estão? Preparados para mais uma semana de aula? Tia Laísa estava com saudade. E vocês, como é que estão? Sentiram a minha falta? Então estamos de volta para o nosso encontrinho aqui no nosso cantinho todo especial. Lembrem de seguir aquele combinadinho do primeiro dia de aula. Preparar um cantinho bem silencioso para que vocês possam se concentrar e prestar bastante atenção na aula. E não esqueçam de pegar o livro. Estejam com o livro em mãos, porque assim será melhor para que tia explique e vocês observem. Quando não for necessário, tia vai pedir que vocês apenas observem aqui a tela. Prestem atenção na tela, que tia vai estar falando e mostrando algumas imagens. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Depois de preparar aquele cantinho todo especial, podemos começar com o nosso assunto. Na aula passada, nós estudamos sobre as ruas, as diferentes tipos de ruas. Tem ruas que são grandes, outras são pequenas, tem ruas que são asfaltadas, calçadas, outras não são. Então, na semana passada, nós conhecemos várias ruas diferentes. E também vocês fizeram um desenho da rua de vocês. Lembram? Espero que tenha ficado bem bonito e tenha mostrado para a professora. Hoje, nós vamos falar que para chegar em alguns lugares que frequentamos, nós passamos por vários outros caminhos. E esses caminhos, muitas vezes, são as ruas. As ruas que ficam próximas das nossas casas, as ruas um pouquinho distantes. Então, vamos conhecer hoje alguns caminhos que passamos quando vamos a algum lugar. Como, por exemplo, a escola. Porque em breve estaremos de volta. E aí iremos percorrer alguns caminhos até chegar à nossa escolinha. Então vamos lá, peguem o livrinho que já está em mãos e abram na página, tia vai dizer aqui a página agora, na página 66. Olha aqui, página 66. Vocês estão vendo aí na página 66 duas fotografias. Em uma fotografia podemos ver uma escola e algumas crianças andando até ela. Já na segunda fotografia, o que nós vemos é um barco. Mas tia, o que é que esse barco está fazendo aí? Vocês sabiam que existem pessoas que para chegar na escola, elas precisam pegar um barco? Sim, tem pessoas que moram em comunidades chamadas de comunidades ribeirinhas, que para se deslocar de um lugar para o outro, elas precisam ir de barco. Aqui, nós precisamos usar barco para ir a algum lugar? Não, não é tia. Não. Por quê? Porque nós não moramos em uma comunidade ribeirinha. Ou aqui próximo não existem muitos rios que precisem ser atravessados de barco. Então, para ir à escola, tia gostaria de saber agora como é que você vai. Qual é o caminho que você pega? Qual é o meio de transporte que você utiliza para chegar à escola? Quero ouvir aqui. Vamos lá? Tia, para ir à escola eu preciso pegar um ônibus. Tia, para ir à escola eu preciso ir de moto. Muito bem. Tia, para ir à escola eu preciso ir de carro. Ou então, a minha escola fica próximo, tia. Então, eu posso ir a pé. E aí? Quais são os caminhos que você passa? Quais são os lugares diferentes que você passa durante esse percurso de casa para a escola? Se de ônibus, eu tenho certeza que faz uma viagem bem divertida, não é?
Se a pé, dá para ir observando várias coisas no caminho. Se de moto, também dá para observar, mas de uma forma mais rápida. Então, nós podemos observar diferentes caminhos durante a nossa ida à escola. Vamos conhecer alguns. Tia trouxe alguns aqui. Prestem bastante atenção e não tirem o olhinho da tela. Olha aqui o que tia trouxe. Tia trouxe aqui algumas fotografias de crianças que precisam utilizar diferentes meios de transporte ou a pé mesmo, mas elas se deslocam de maneira diferente para ir à escola. Vamos ver aí. Quero ver se alguém acerta. Nessa primeira imagem, nós vemos uma criança aguardando o ônibus para ir na escola. Vocês sabiam também que alguns lugares da cidade, que fica bastante afastado da escola, precisa que as crianças utilizem o transporte como o ônibus? Isso mesmo, eu acredito. Eu sei que tem alguém aí que utilizava e vai voltar a utilizar o ônibus para ir à escola, mesmo morando na cidade. Isso porque tem lugares que é um pouquinho distante da escola, então precisamos usar algum meio de transporte. Então aqui nós podemos ver uma criança esperando o ônibus para ir à escola. Acho que a escola dela deve ficar um pouquinho distante. Vamos ver aqui outra foto que tia trouxe. Olha essas crianças aqui. Elas utilizam o barco para ir à escola. Elas moram em uma comunidade que não tem como se deslocar a pé ou de carro. Então, elas precisam utilizar o barco, atravessar o rio para chegar até a escola. Deve ser legal, né? Quem aí gostaria de andar de barco para ir à escola? Estou ouvindo alguém falando que queria. Outro está falando que não, porque tem medo de andar de barco. Mas é muito legal andar de barco. Outra forma de se deslocar para ir à escola. Olha aqui, essas crianças, elas moram na zona rural e estão esperando o ônibus para chegar à escola. Elas vão percorrer um caminho bem diferente do caminho que essas outras crianças percorrem. Por quê? Vamos fazer uma análise. O que é que elas conseguem observar durante o percurso até a escola? As crianças que moram na cidade, elas irão observar algumas construções, como casas, hospitais, lojas, supermercado, várias construções. As crianças que moram em uma comunidade chamada de ribeirinha, elas se deslocam de barco pelos rios. Então, elas observam uma outra paisagem. Por exemplo, essas crianças podem observar algumas outras comunidades que ficam próximas da dela, muita água, vegetação, outros elementos, outros barcos. Elas também podem encontrar nesse caminho para a escola. Já as crianças que moram na zona rural, elas precisam utilizar o ônibus para chegar à escola ou algumas vão a pé, se a escola ficar próxima de casa. Então, para isso, para se deslocar, elas utilizam algum transporte ou a pé e as paisagens que elas vão observar são plantações, algumas poucas construções, vão observar alguns animais na paisagem. Elas vão observar vários elementos da natureza, porque elas moram no campo, onde os elementos da natureza são bastante presentes. Agora vamos ver outra forma de se deslocar até a escola. Vejam aqui nessa imagem. Aqui nós vemos algumas crianças a pé, indo à escola a pé. Essas crianças, elas moram na cidade e elas conseguem se deslocar a pé, já que a escola fica próxima de casa. Nesse caminho, elas passam como as outras crianças, por algumas ruas, como as outras crianças que moram na cidade. As crianças que moram nas comunidades ribeirinhas, elas vão passar por rios, outras embarcações. As crianças que moram no campo,
elas vão passar por paisagens presentes do campo. Já as crianças que moram na cidade, elas vão poder passar por várias ruas diferentes e vão poder encontrar diferentes construções, diferentes elementos, diferentes paisagens culturais, aquela paisagem que foi construída pelo homem. Compreenderam um pouquinho do caminho que nós podemos passar para chegar até a escola? Vamos ver aqui mais um pouco. Tia trouxe mais algumas imagens para a gente ver. Vamos lá? Olha aqui. Alguém poderia me dizer aonde está a escola nesse desenho? Quem poderia me falar onde está a escola nesse desenho? Exatamente aqui pintada de azul. Olha a escola onde está. Essa escola, ela fica na Rua das Tulipas. Lembram que tia falou na aula passada sobre o nome das ruas? Que tem ruas que recebem o nome de planta, de flores, de animais. Então, essa escola fica na Rua das Tulipas. E os alunos passam por diversas ruas até chegar nela. Olha aqui, bem aqui escondidinho, atrás dessa árvore. Nós temos um menino aqui e ele precisa chegar até a escola. Ele mora na Rua dos Cravos. Será que o caminho daqui da Rua dos Cravos, onde está essa setinha vermelha, até a escola é muito longo? Não, né, tia? O caminho não é muito longo. Então, ela vai conseguir chegar na escola rapidamente. Será que essa criança, esse menino, precisa utilizar algum transporte para chegar à escola? Eu acho que não, porque a escola é muito perto da casa dele. Já outras crianças moram um pouquinho mais distante. Por exemplo, nessa casa aqui. É um pouco mais distante da escola. Então, ela precisa andar um pouquinho mais. Agora, vocês imaginem a criança que mora nessa casa aqui. Preste atenção nesse pontinho vermelho. A criança que mora nessa casa para chegar à escola, ela precisa fazer uma volta, chegar aqui na Rua dos Lírios, fazer uma volta até chegar à escola. E nesse caminho, ela vai passar por vários lugares diferentes. E é assim que acontece no nosso dia a dia. Quando vamos à escola, nós passamos por vários lugares diferentes. Vamos ver aqui, tia trouxe mais outro desenho para mostrar para vocês. Olha aqui esse outro desenho. Cadê a escola? Alguém está vendo a escola? Muito bem, está aqui, tia, na Rua Primavera. Eduardo é esse menino que está aqui. Ele está próximo da escola e próximo do supermercado. Mas Eduardo precisa ir até a farmácia. Qual é o caminho que Eduardo vai percorrer até a farmácia? Primeiro, onde está a farmácia, tia? Deixa eu ver se eu consigo encontrar a farmácia. Consegui encontrar a farmácia. Agora eu quero ver se vocês vão conseguir. Me mostre aí onde está a farmácia. Isso mesmo, tia. A farmácia está aqui. Eduardo precisa sair daqui e ir até a farmácia. Então, vamos ver aqui um caminho que Eduardo poderia utilizar. Eduardo poderia vir pela Rua da Primavera, que é na Rua da Escola, passar aqui pela Rua Guará, depois vir pela Rua Jabuti, atravessar a Rua Alamanda e ele chega na farmácia. Agora, Gustavo é um garotinho que está saindo do cinema. A casa de Gustavo fica ao fundo da escola. Alguém consegue encontrar Gustavo aqui? Cadê o Gustavo? Encontrei, tia. O Gustavo está aqui. Gustavo precisa sair do cinema e ir até a casa dele, que fica aqui na rua que fica ao fundo da escola. Vamos ver qual é o caminho que Gustavo pode percorrer. Gustavo pode atravessar a Rua Alamanda, passar pela Rua Jabuti,
entrar aqui na Rua Guará, atravessar a Rua Primavera, depois seguir por toda a Rua Acácia e ele chega na casinha dele. Vocês viram quantas coisas Gustavo pôde observar no caminho do cinema até em casa? E quantas coisas Eduardo pôde observar saindo ali do supermercado, próximo do supermercado da escola, até chegar à farmácia? Então, assim é no nosso dia a dia. Nós podemos encontrar diversos elementos em diversos lugares. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Vamos lá, tia trouxe mais desenho. Olha aqui outro desenho. Nesse desenho, nós podemos ver onde está representado alguns pontos, alguns lugares, como por exemplo, o supermercado, a fábrica, a padaria, o banco, a farmácia, a escola, a loja, o estacionamento, o açougue, a videolocadora e a casa de Pedro. Pedro é um garotinho que estuda nessa escola aqui. Mas Pedro, ele mora bem aqui, nessa casa amarela. Qual é o caminho que Pedro percorre para chegar até a escola? Ele tem duas opções: vindo por essa rua ou vindo por essa, que eu acho que é a mais perto. Então, ele pode vir por essa rua aqui, onde eu estou passando aqui com esse pontinho vermelho, e vir para cá. Pedro, ele percorre um caminho e nesse caminho ele consegue observar a loja, a videolocadora, a farmácia, até chegar à escola. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão respondendo tudo direitinho. Vamos ver mais. Tia trouxe mais desenhos aqui. Agora, quem aqui mora no campo, na zona rural? Tô ouvindo alguém falar que mora no campo. Então, quando você vai para a escola, quais são os elementos, o que é que vocês conseguem observar nesse caminho de casa até a escola? Vamos ver. Se vocês precisarem, se a escola for um pouco mais distante, vocês vão precisar utilizar um meio de transporte. Se a escola for mais perto, dá para ir a pé. Mas, qualquer das duas formas, vocês vão conseguir observar elementos das paisagens naturais. Elementos da paisagem natural. Como, por exemplo, plantação, animais, muitas árvores. Olha aqui. Aqui nessa imagem nós podemos observar alguns animais, algumas construções, casas e várias plantações, várias árvores. Então, são elementos que as crianças que moram no campo, que estudam no campo, podem observar no caminho até a escola. Agora, nós iremos fazer a atividade da página 67. Prestem bastante atenção. Olha aqui, observem. Vamos lá, com o livrinho aí, aberto na página 67, e o lápis. Nós vamos primeiro observar o caminho que Pedro percorre para ir até a escola onde estuda. Olha aqui. Olha o caminho que Pedro percorre para ir até a escola que ele estuda. O que Pedro consegue ver nesse caminho? Ele consegue observar algumas árvores, rio, plantações. Ele passa aqui por algumas estradas de terra, uma ponte. Aqui nós temos, olha só,
uma estrada de terra, né? Uma estrada, passa pela ponte. Aqui ele passa por alguns animais, né? A criação de alguns animais. Olha só. E aqui é a casa de Pedro. Ele sai daqui e segue esse caminho para ir até a escola. O que é que Pedro consegue observar nesse caminho? Vamos ver quais são os elementos que Pedro consegue observar. Primeiro, quando ele sai de casa. Quando sai de casa, Pedro consegue observar o quê? Um curral com alguns animais. Depois disso, ele atravessa a ponte, onde ele pode ver o rio e ver algumas árvores. Em seguida, quando está chegando mais próximo da escola, Pedro consegue ver algumas plantações. Então, esse é o caminho que Pedro percorre de casa até a escola. Nesse caminho, Pedro consegue ver um hospital? Não, tia, não mesmo. Ele consegue ver um supermercado? Também não. Ele consegue ver um prédio? Pedro consegue ver um prédio nesse caminho? Também não. Então, agora, você vai marcar um X no desenho que representa o caminho que Pedro percorre de casa até a escola. Qual será dos dois caminhos? Esse ou esse? Nesse caminho e nesse existem algumas diferenças. Vamos observar? Por exemplo, nesse caminho, nós podemos ver, nesse daqui que está com o dedo, plantações, animais, né? Isso, um rio, a ponte e a escola. Já nesse caminho, o que nós podemos observar são plantações. Não, tia, não tem plantações aqui. Árvores? Sim, tia, aqui nós temos árvores. Olha aqui. A ponte sobre o rio? Sim, nós também vemos. Mas nós estamos vendo aqui um hospital. Tem um hospital no caminho de Pedro de casa para a escola? Não, não tem um hospital. Tem um prédio? Olha aqui esse prédio. Também não tem. Então, qual desses dois desenhos aqui representa o caminho que Pedro percorre de casa até a escola? Qual desses dois? Isso mesmo, esse caminho, tia. Esse é o caminho que Pedro percorre de casa até a escola. E por que não esse? Porque nesse nós podemos ver prédio, hospital. E no caminho de Pedro não tem esses elementos. Então, vocês vão marcar um xizinho aqui. Agora, vamos para a página 68. Página 68. Onde teremos aqui a continuação da atividade. Olha só. Nessa página 68, vocês vão precisar fazer uma lista dos elementos que você observa no caminho de casa para a escola. Como, por exemplo, pessoas, veículos, árvores, casas, prédios, supermercado, açougue, padaria, bomboniere, rios, lavouras. Vai depender do lugar onde você mora. Dependendo do lugar onde você mora, você vai precisar escrever aqui e fazer uma lista aqui dos elementos que você consegue observar no caminho de casa para a escola. Agora, continuando aí, vocês irão fazer, observe aqui, nesse espaço, um desenho que representa o caminho que você faz de casa para a escola. Qual é o caminho? Como é o caminho? Depois de você descrever lá escrito como é, você vai fazer agora o desenho e vai pintar bem bonito, porque tia vai querer ver
Então, vocês vão mandar para a professora de vocês, tá bem? Olha só, eu vou mostrar aqui um desenho que tia encontrou aqui e colocou para vocês verem. Vai acontecer uma mágica agora. Abracadabra, tchan, 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 tchan. Olha aqui, alguém desenhou o caminho de casa para a escola. Não, esse não é o caminho que eu percorro de casa até a escola, porque eu não encontro prédios no meu caminho de casa até a escola. Mas aí foi alguém que desenhou esse caminho e eu trouxe apenas para dar inspiração a vocês. Vocês podem se inspirar e fazer um bonito desenho. E não esqueça de mandar para a tia, porque ela vai querer ver. A tia de vocês que estão te acompanhando aí no grupinho do WhatsApp. Tá bem? A nossa aulinha vai ficando por aqui. Tia deixa um beijão bem grande no coração de vocês. E até a próxima. Tchau!